Bom dia, irmãos. Estão me ouvindo? O áudio está chegando a todos? Estão me ouvindo? Está chegando aí o som, o áudio? Os irmãos estão me ouvindo? Som ok? Muito bom. Obrigado pelo retorno, irmãos. Estava preocupado aqui de não chegar aí o som. Então, meu bom dia aqui para mais uma EBD. Eu vou colocar de novo aqui do início o hino 337, Queres desanimar-te. E enquanto isso, vão se preparando para o nosso estudo desta manhã e mandando aí um recadinho para aqueles que talvez estejam aí distraídos, esqueceram o horário, né? Então eu vou colocar do início o hino e logo na sequência daremos aí continuidade à nossa EBD. Bom dia, meus irmãos, mais uma vez, para os demais irmãos que entraram aqui na live, os demais que estão chegando. Mais um domingo,
de bênção sobre a nossa vida, rogando a proteção do Senhor e louvando por você que está participando conosco desta EBD. Coloquei aqui um hino cantado por uma igreja, sobre a regência, para aumentar a nossa saudade das nossas reuniões, de poder estarmos juntos adorando, cultuando e exaltando o nome do nosso Pai Celestial. É muito bom ter um Deus poderoso como o que nós temos, um Deus grandioso que está sempre pronto a nos proteger e nos amparar. Então, queremos louvar a Deus por mais esse dia, termos aqui uma palavra de oração inicial, né? E este hino é um hino maravilhoso, né? Um hino que nos faz lembrar que o nosso poderoso Deus é aquele que nos protege, aquele que cuida de nós, né? E hoje nós vamos poder dar aí uma olhada panorâmica, como nós temos feito aí no Antigo Testamento, né, sobre a vida de José. E na vida de José nós podemos ali ver a providência divina. É claro que para nós é maravilhoso poder olhar para a vida de José e ter esse panorama completo. Agora imagine José vivendo ali o dia a dia. É como nós estamos vivendo o nosso dia a dia. Não sabemos o dia de amanhã, nós podemos ter a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Então vamos ter uma palavra de oração inicial, para em seguida nós podermos orar aí pelos aniversariantes, aqueles que completaram mais um ano de vida. Vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor para esse momento com Deus. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome por mais um dia de vida e de maneira especial mais um domingo de estudo da Tua Palavra. Pai, fale aos nossos corações, que o Teu Espírito nos dê entendimento. Se não for através do Teu entendimento, qualquer conhecimento que venhamos ter da Tua Palavra será apenas um conhecimento intelectual, sem uma aplicação prática em nossas vidas. Então, Pai, use o Teu Espírito e que cada ouvido possa estar atento à Tua voz, aquilo que o Senhor está a nos ensinar nesta manhã. Que o Teu nome seja exaltado, ó Pai, através das nossas vidas. Rogamos, ó Pai, as Tuas bênçãos sobre o Teu povo reunido nesta manhã, nesta live, também sobre a vida de cada irmão espalhado, ó Pai, pelos 4 cantos da terra. Sabemos que a pandemia ela é abrangente e o Teu povo está reunido desta maneira, mas nunca houve, ó Pai, uma possibilidade tão grande através da tecnologia de alcançar tantas vidas e tantos lares. Então que através do Teu Espírito a Tua palavra chegue com clareza, que haja conversão, haja reconciliação e haja crescimento. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, em época de pandemia, em época de estatísticas onde apontam para tantas mortes, não é? Nós temos aqui a cada semana louvado a Deus pelos aniversariantes, irmãos que estão completando mais um ano de vida. E como isso é maravilhoso. Olha aí o nosso primeiro aniversariante aqui, que nós vamos aqui citar o nome, irmão Miguel Gonçalo, pai do irmão Wagner, o irmão incansável aí nas idas aos batalhões, quando não há quarentena, levando aí os irmãos, participando ativamente dos cultos. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida do irmão Miguel. Vamos orar por ele, né? Louvar por sua vida. A Lana completou 15 aninhos, né? E a Lana foi aí abençoada ontem. Os jovens fizeram uma surpresa aí, passaram de carro, não podiam ir lá festejar com ela pessoalmente, né? Não é uma época de poder dar abraço, tivemos aí o dia do abraço, mas eu creio que essa homenagem foi bem relevante. A irmã Elineide, a mãe dela, a irmã Neide, a mãe da Alana, compartilhou o vídeo aí no Facebook ontem. Então que Deus abençoe sua vida, Alana. Lembrar também o aniversário de casamento, a irmã Cremilda de Almeida e irmão Fortunato Raimundo. A irmã Cremilda é membro na nossa igreja, é irmã da irmã Idália. Então eles completaram mais um ano, um casal, né? Orem por eles, estão aí nesse grupo aí de risco, né? Então ore e que Deus esteja aí abençoando a vida
deste casal grandemente. Conheci o irmão Fortunato há algum tempo, ele é membro na Igreja Batista do Brooklyn, diácono vitalício, já foi membro lá na Batista Vida Nova, né? E temos aí irmãos que o conhecem bastante, como o irmão Zé Carlos, que tem acompanhado ele há um bom tempo. Então vamos rogar as bênçãos do Senhor sobre a vida deste casal. Também lembrar, irmãos que já passaram, já estiveram conosco, a Amanda Fonteles completou mais um ano de vida, o Sandro Marques, que Deus venha abençoá-lo, né, conduzir os passos. Vamos lembrar também o Ricardo Ferreira, filho da irmã Marlene, né, que Deus o abençoe. E a Maria Rosalina, esta aqui é a mãe da irmã Neide, a nossa irmã que está aí no departamento infantil, né, está conosco não faz muito tempo, mas a mãe dela completou 75 anos, ela estava aí grata a Deus por isso, pela proteção e pela saúde. Então nós vamos orar neste momento pela vida desses irmãos, tá ok? Então voltando aqui, para os irmãos que não acompanharam, pulei alguém aqui, me perdoe, tá vendo como é bom retornar? A Karina que também completou mais um ano de vida. Que Deus abençoe a vida da Karina, tá bom? Então vou voltar aqui. Irmão Miguel, irmã Karina, irmã Alana, irmã Cremilda e Fortunato, aniversário de casamento. E lembrar os irmãos que já passaram pela nossa igreja. Amanda Fonteles, Sandro Marques, Ricardo Ferreira e Maria Rosalina, mãe da irmã Neide. Que Deus abençoe a vida desses irmãos, amém? Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, louvamos a Ti pela vida dos nossos irmãos que completaram mais um ano de vida. Irmão Miguel, aí colocando aqui como adulto, o mais experiente, aí com mais tempo de vida. Lembramos aqui a Karina, a Alana, que chegou aos 15 anos de idade. Que o Senhor, ó Pai, abençoe a vida desses irmãos, que possam continuar crescendo, que possam ser uma bênção para o Teu reino e que o Senhor lhes ajude, ó Pai, a concretizar os seus sonhos e seus planos de vida. Oro pelo irmão Fortunato, irmã Cremilda, que completaram mais um ano de união matrimonial. Abençoe a vida deste casal, sustentando, fortalecendo, ó Pai, dando saúde, ajudando mediante as dificuldades que surgem ao longo dos nossos dias, mas que eles possam continuar com os olhos postos em Ti, confiando no Teu nome, confiando no Teu poder. Oro por esses aniversariantes que já passaram pela nossa igreja, ó Pai, Amanda, Sandro, Ricardo, Rosalina, Rosalina que não passou, mas na verdade é a mãe da irmã Neide, que o Senhor abençoe a vida, ó Pai, destes, que possam, de maneira especial, apesar de tantas notícias ruins, realmente contemplar que o Senhor está dando a bênção de mais um ano de vida a eles. De Ti, ó Pai, vem toda a boa dádiva, todo dom perfeito. Então abençoe a vida desses aniversariantes. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? É muito bom lembrar aí a vida dos nossos aniversariantes e orar por eles, lembrar, recordar que o nosso Deus é um Deus grandioso, é um Deus que nos ampara, é um Deus que nos sustenta. Eu voltei aqui, mas eu tinha que ir adiante para colocar aqui a lembrança do aviso, né? Os irmãos que são membros da igreja, os irmãos que conhecem o trabalho da igreja, a fidelidade da igreja e aonde a igreja está investindo. A igreja tem as suas responsabilidades particulares, apesar da pandemia, apesar da quarentena, temos as nossas despesas fixas que elas continuam e também continuamos enviando ofertas para a obra missionária. Então, os irmãos que são membros, isto é um aviso para a membresia da igreja, você pode contribuir, continuar devolvendo o dízimo, oferta missionária, depositando na conta da igreja ou fazendo uma transferência Bankline, Banco Bradesco, agência 902, conta corrente 680, dígito 7. E enviar o comprovante para o celular 96424-1826. Esse celular é do irmão Wagner. Então ele vai poder reconhecer o depósito e dar o destino certo para as ofertas.
Se houver alguma dificuldade para transferência e depósito, entre em contato com o irmão Wagner, procure o conselho e nós vamos prover o meio para que você possa efetuar aí a sua devolução da sua oferta. Lembrando também a Cesta do Amor, irmão Getúlio e Laodiceia, Paulo e Miriam estão responsáveis aí por esta área, então você pode mandar aí uma mensagem, ligar para estes irmãos e da mesma maneira, o Getúlio tem feito isso já, ido a algumas residências de irmãos que têm a dificuldade de locomoção para recolher. Você vai precisar ir, de repente, para a rua, caminhar, pode devolver e com segurança ele vai trazer e montar as cestas. Como aconteceu no último domingo, a necessidade continua, já temos pessoas que foram ajudadas, auxiliadas, tanto da igreja como de fora da igreja. Inclusive o irmão Getúlio conversava comigo sobre uma família que foi abençoada, estava desempregada, através de irmãos da igreja, chegamos lá com esse recurso e agora já conseguiram o trabalho, estão até querendo aí, perdão, participar, contribuindo também para abençoar outras vidas, né? Então, lembre-se disso, Deus ama ao que dá com alegria. Então, se você pode participar, faça isso e o nome do nosso Deus vai ser exaltado. E que maravilhoso ser um instrumento de Deus para ser bênção em outras vidas. Amém? Nós queremos dar aqui uma sequência na nossa EBD, agora, de maneira especial, indo para o nosso estudo bíblico. Os irmãos que estão acompanhando a nossa sequência de estudo sabem que já iniciamos aí uma sequência tratando do panorama bíblico, um panorama do Antigo Testamento. Como eu falei desde o início, o panorama é uma visão geral. Nos ajuda o quê? A nos situarmos na palavra de Deus, a entendermos esse plano de Deus através, podemos dizer, dos séculos, esse plano divino. E nós começamos pelo livro de Gênesis, né? Então nós temos aqui uma doutrina das Escrituras e temos aí um panorama bíblico. Então isso nos ajuda muito a entendermos a palavra de Deus e crescermos espiritualmente. Então aqueles que já estão acompanhando devem saber disso, hein? Devem saber que a primeira lição nós colocamos aí uma divisão, um esboço do livro de Gênesis. Nós vamos fechar esse estudo em Gênesis hoje. Olha só, hein? Como a coisa aqui está sendo dinâmica, né? Então, na primeira lição, que nós tratamos aí dos primórdios, nós já apresentamos esse esboço do livro de Gênesis. Eu vou ligar aqui a caneta, que vai ficar mais fácil para mim fazer a transição dos slides. Então, nós vimos no primeiro estudo, que está aqui na apresentação, meus irmãos. Nós vimos o quê? Que há uma divisão em 3 partes em Gênesis que nos ajuda a compreender melhor o livro, compreender o todo. Então, nessa primeira divisão, nós temos aqui divisão em 3 partes. Primeira divisão, primórdios. E essa primeira divisão vai do capítulo 1 ao capítulo 11. Essa divisão ficou fácil de memorizar, não é? Por quê? Tem só o número 1 aqui, ó. Capítulo 1 vai até o capítulo 11. Então, do 1 ao 11 é a primeira divisão do livro de Gênesis. Qual o nome dessa primeira divisão? Primórdios, porque trata do princípio de tudo. E, afinal de contas, Gênesis, esse nome significa origem, começo. Depois, a segunda divisão que nós vimos também, patriarcas, capítulos 16 a 36. Né? Então, nós temos aqui a segunda divisão do livro, perdão, não é 16, ali está errado, hein? É capítulo 12, me perdoe. Tá? É a sequência aqui. Não vou mudar aqui para não atrapalhar, depois eu corrijo. Primeira divisão, 1 a 11, a segunda é do 12, 12 a 36. E aí fica fácil de memorizar, porque 12 é um número múltiplo de 36. 12 mais 12 mais 12, 36, tá bom? Então, patriarcas. O que é isso? Nós estudamos sobre os patriarcas, os primeiros pais da nação de Israel. Abraão, Isaque
e Jacó. E para hoje, o que nós temos para hoje? Essa terceira divisão, que trata da descida para o Egito, capítulos 37 a 50. De maneira abrangente, ali trata sobre a vida de José, a descida ao Egito e a maneira como Deus preserva esta família no Egito. Ele formou uma família através dos patriarcas para formar agora o quê? Um povo, uma nação, cumprindo a promessa mencionada a Abraão. Né? Então é isto que nós demos aí uma estudada. Vimos algo mais também, não é? Primórdios, na primeira divisão, os pontos centrais é Éden, Dilúvio e Babel. Em Patriarcas, os nomes, as famílias, Abraão, Isaque e Jacó. Esses são os primeiros pais da nação de Israel. E hoje trataremos sobre a descida ao Egito. José até ao Egito e até a exaltação de José e até a morte. Então, de maneira dinâmica, nós vamos aprender um pouquinho mais dentro dessa segunda divisão. Vou aqui avançar o slide, tudo isso aí nós já vimos, e vou chegar no ponto da aula de hoje. Patriarcas foi a aula da semana passada, só queria fazer uma recapitulação do esboço para se situar, e lembrando que tudo isso já está lá na nossa fanpage, está no YouTube também. Então, perdeu as aulas, você pode, como costuma se dizer aí, correr atrás do prejuízo, né? E ir até aquele ponto onde você parou e acompanhar e estudar com calma. Muito bem, então lição 3, descida ao Egito. Quais são os capítulos? Capítulos 37 a 50 de Gênesis trata aí desse tema, descida ao Egito. Como eu mencionei, nós encontramos ali um relato, uma descrição da vida de José. Então, por exemplo, sobre a vida de José, quem não se lembra, em primeiro lugar, quando se fala sobre José, da maneira como ele foi vendido pelos seus irmãos. Então, uma coisa importante que eu vou lembrar agora, mais uma vez, que eu falei a semana passada, eu posso ajudá-los aqui nesse esboço em ter essa visão panorâmica, uma compreensão melhor, mas nada vai lhe ajudar mais do que a sua leitura do texto bíblico. Eu não tenho como, em uma aula de domingo, por exemplo, ler tudo a respeito da vida de José. E isso não seria, vamos dizer assim, didaticamente produtivo. Vamos olhar versículo por versículo aqui. Íamos levar muito tempo, né? Mas a ideia é que você tenha uma visão panorâmica da palavra de Deus, e nós estamos aqui fechando, olha só, o livro de Gênesis, uma visão panorâmica, dando aí uma direção para que você compreenda e continue o seu estudo. E é muito importante a leitura. Se você ler a passagem com antecedência, à medida que nós fazemos aqui uma recapitulação, a sua mente já vai se recordar. O Espírito Santo vai usar aquilo que você já leu na palavra de Deus para recordar. Mas aqui, por exemplo, sobre a vida de José, que é tratada aqui nesse tema, descida ao Egito, capítulos 37 a 50, nós encontramos José sendo vendido. Ele tem um sonho, os irmãos ficam com ciúmes, vendem a José, na verdade lançam ele lá no poço e ele é vendido. E é uma história que, lendo apenas com a vista humana, apenas com os nossos olhos, já nos faz ter até raiva dos irmãos dele. Como é que pode? E nós não encontramos espaços aqui para os questionamentos aí nem de José, porque o Senhor ele está descrevendo aqui algo superior. Quando você ler a Bíblia, lembre-se em primeiro lugar que a Bíblia ela foi escrita para conduzir o homem a Deus e a salvação que ele proporciona através de Cristo Jesus. E essa história de José, aqui de maneira sintética que estamos vendo, aponta para algo. A palavra é providência, a maneira como Deus trabalhou na vida de José. E como eu dizia a respeito do hino, na abertura aqui, muitas vezes nós não enxergamos essa providência divina, esse cuidado de Deus na nossa vida. A nossa tendência
é olhar tudo o que acontece com os olhos humanos. E isso é extremamente danoso para a nossa vida. Mas o que nós encontramos, leia, se você não leu, leia nessa semana os livros aí, os capítulos, melhor dizendo, de Gênesis. E essa história de José, e você vai ver como é maravilhoso essa leitura. Mas nós encontramos José vendido, mas o que eu quero destacar, e precisamos destacar, de acordo aqui com esse esboço do livro de Gênesis, sobre a descida ao Egito, é que através desta venda, Deus trabalha com a sua providência. Ele é vendido como escravo, e aonde ele vai parar? No Egito. Então nós encontramos aí, podemos dizer, por isso esse tema descida ao Egito. Podemos traçar aqui, na venda de José como escravo e sendo vendido para o Egito, indo para o Egito, é a primeira descida ao Egito. Encontramos também, mais adiante, a história dos irmãos de José, que depois de um tempo, em razão da fome, que os irmãos deles fazem, os irmãos de José fazem, descem ao Egito, com a expectativa de comprar alimento e trazer. Jacó, pai, Israel estava esperando. Então nós encontramos a segunda descida. Depois nós vamos encontrar também os irmãos de José, agora descendo com Benjamim, porque José fala, tem um irmão, traga aquele irmão mais novo. E com alguma relutância eles têm que levar aquele irmão para não morrer de fome, mas tudo ali bolado estrategicamente por José. Então nós já temos aqui a terceira descida ao Egito. E por fim, os irmãos descem com o pai para o Egito. Quando José revela que ele é o irmão que foi vendido e que ele apresenta para os irmãos que tudo aquilo aconteceu de acordo com a providência divina. Então, nós vemos que o tema descida para essa terceira parte do livro de Gênesis é bem propício para memorizar, para guardar a história de Gênesis relacionada à vida de José, capítulos 37 a 50. Mas também bem que caberia aqui qual outro tema? Providência de Deus. Porque em todos esses atos aqui, José vendido, irmãos de José descendo ao Egito, irmãos descendo com Benjamim, irmãos com o pai, nós encontramos exatamente a bênção da providência divina. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida neste momento. Se você permitir que Deus trabalhe na sua vida e quiser ouvir a voz do Senhor, olha, grandes bênçãos vão poder resultar na tua vida. É isso que nós podemos de fato aprender com a história de José. Então, aqui apenas um mapa ilustrativo, onde nós encontramos aqui José, ele foi vendido para a caravana, e aí a primeira descida ao Egito, né? E ele fica ali no Egito. E depois, dentro do esboço, nós vimos aí a descida dos irmãos em busca de alimento, compra de alimento, tiveram que voltar e descer de novo com o irmão Benjamim, e depois tiveram que descer de novo com o pai. Então, é isso que nós encontramos dentro deste esboço. Amém? E na sequência aqui, nós encontramos dentro dessa primeira descida a situação de José vendido, e de uma maneira providencial, Deus trabalha com um dos irmãos para dizer, não vamos matar a ele, vamos colocar no poço. De repente, estrategicamente, ele fala, para não matar o irmão, vamos vender por ele, vamos fazer algum dinheiro, obter algum lucro, né? E é isso que acontece. Ele é tirado do poço e ele é vendido para aquela caravana. E mediante aquela venda, o que acontece na vida dele? Depois de ele ser vendido, ele poderia pensar, o que está acontecendo comigo? Só porque eu contei um sonho e revelei esse sonho aos meus irmãos, eles ficaram enravecidos e agora eu sou vendido, Senhor. Que coisa é essa? Mas foi uma dura experiência para aquele jovem. Novo, ser vendido, podemos dizer ali um adolescente, e ele foi vendido a um país estrangeiro. Mas nós encontramos algumas histórias preciosas assim, como a vida de Daniel e seus amigos que foram levados para um outro país,
contra a própria vontade, mas deixaram Deus agir através da vida deles, né? Então, para um adolescente foi uma experiência difícil, mas foi exatamente assim que ele foi parar onde? Na casa de Potifar. E ali na casa de Potifar, ele se mostrou como uma pessoa, como um adolescente, como um jovem diligente, né? Um jovem ativo. E bastou algum tempo ali e mais algumas horas na casa de Potifar. Como é que o que acontece na vida de José? Ele se torna o mordomo. Ele passa a ter ali a responsabilidade de cuidar de todas as propriedades do grande político do Egito. Olha só, a fidelidade. Pense na sua situação. Tá? O que você está vivendo? A nossa tendência é olhar para um problema, as dificuldades e reclamarmos. Quantas pessoas dizem, o problema atingiu a minha vida. Olha, como que Deus permitiu? Tudo dá errado, é só comigo mesmo. É só com você? Você queria ter aí essa experiência de José, sem olhar para o resultado final? De ser vendido como escravo, adolescente, ser vendido para um país estrangeiro e estar lá? Quantos não cairiam em depressão profunda, angústia, pensamento de morte e tirariam a própria vida? Mas José ele permanece firme, porque afinal de contas ele é vendido porque teve um sonho e José ele tinha uma comunhão, ele tinha uma intimidade com Deus. E diante daquele quadro difícil, o que ele faz? Ele está lá no estrangeiro, na casa de Potifar, continua a trabalhar de maneira diligente e ele prospera ali. Ele tem a responsabilidade agora de ser um mordomo e cuidar de toda a propriedade de um grande político. Não reclame, em primeiro lugar. Quantas vezes a pessoa está no trabalho, é muita perseguição, já não tem paciência, bate boca com o patrão, e por aí vai, eu vou sair, pede as contas, sai sem direito algum, e depois de algum tempo, talvez desempregada, dificuldade, começa a pensar, eu tinha que ter tido mais paciência. Então, precisamos entender que muitas vezes Deus coloca pessoas em nosso caminho para moldar a nossa vida e o nosso caráter. E algumas vezes a pessoa faz isso, sai de um trabalho, e o que vai acontecer quando começa um novo trabalho? Encontra uma pessoa que vai trabalhar da mesma maneira. Eu digo isso porque no meu ministério, mesmo hoje, experiências que eu tive em trabalho, o quanto foram úteis e são úteis na minha vida. Já aconteceu até de eu compartilhar isso em situações públicas, no seio da igreja, algo que alguém me falou, um patrão meu, que era ímpio, pecador, mas era um líder. E eu compartilhei isso e mais tarde alguém veio falar, pastor, aquilo que o senhor falou, olha, serviu de orientação para a minha vida. Então isso é muito interessante. Lembre-se disso, providência. Assim como o esboço trata descer ao Egito, a palavra providência ela é marcada aqui na vida de José. E a providência faz parte da nossa vida, faz parte da vida de todo cristão. E precisamos compreender esta verdade espiritual. Então, encontramos na vida de José esse primeiro ponto, né? Ele foi tirado do poço e vendido para o Egito. E na casa de Potifar ele se torna mordomo. E ele tomou conta de todas as propriedades. É exatamente o que eu afirmei aqui nesta primeira parte, vamos colocar assim, primeira etapa de maneira sintética da vida de José. Volto a dizer, não posso ajudá-lo muito a respeito agora da experiência nesse período. Você que deve se ajudar lendo a palavra de Deus. Aproveite essa quarentena para ser enriquecido e orientado pela palavra de Deus. Outro episódio que nós encontramos agora na vida de José. Parece que tudo ia muito bem, não é? A nossa vida não é assim? Parece que tem épocas que tudo parece que vai muito bem. Opa, consegui o trabalho da minha vida. Agora vai. Agora eu acho que vou progredir nessa empresa e vou ser chefe e por aí vai. E de repente acontece algumas coisas desanimadoras aos nossos olhos. Talvez é um negócio próprio. Opa, agora vai, eu comecei, a coisa está fluindo. E agora, pandemia, quarentena, misericórdia. Meus planos foram por água abaixo.
Agora, José, ele estava indo assim, progredindo. Mas de repente, o que acontece na vida dele? A esposa, vamos colocar assim, do chefe dele, procura seduzir a José. Mas José, homem de Deus, ele teme a Deus acima de todas as coisas. E ele tem esta visão também de compreender que o chefe dele é o próximo dele. E ele falou, como é que eu vou pecar contra Deus e pecar contra o meu patrão? E isso nós podemos ver, é uma ilustração numa área que envolve a infidelidade, envolve o pecado sexual, vamos colocar assim, a traição, o adultério. Mas nós precisamos olhar para esse princípio aqui também, que pode não ser a situação da área sexual, mas muitas vezes do dano que eu estou causando ao meu irmão. Eu preciso de fato lembrar que, acima de tudo, eu estou aqui para adorar a Deus, para glorificar o nome de Deus. E as minhas ações não podem, de maneira alguma, causar um dano ao meu irmão. Eu não posso ter esse tipo de pensamento do bateu, levou, eu vou dar o troco, eu vou agir de maneira infiel, eu vou bater, eu vou agir com ira, eu preciso a todo custo me defender. Não, nós precisamos apresentar ao Senhor. O Senhor nos diz na sua palavra, minha é a vingança, eu retribuirei. Então o problema, quando nós somos dominados por esse pensamento, que é um pensamento humano, um pensamento pecaminoso, é porque o Senhor não está dominando a nossa mente. Dentro dessa providência de Deus sobre a vida de José, nós vemos resultados maravilhosos e decisões maravilhosas de José, porque José, ele tinha a mente de Cristo, podemos dizer. Paulo diz, nós temos que ter a mente de Cristo. E isso só é possível quando nós damos lugar ao Senhor. Mas o que acontece na nossa vida, vamos ser sinceros, a maior parte do tempo da nossa vida, nós estamos dedicando muitas vezes para a nossa vontade, para a carne. Aquele conflito de Paulo, que Paulo vence, que ele diz, o bem que quero fazer não faço, o mal está diante de mim, é um conflito de todos nós. E olha, Paulo é o apóstolo, mas ele venceu porque ele procurou sempre levar cativo todo o pensamento a Cristo. E José, como resultado da fidelidade dele a Deus, ele não progrediu mais naquele momento. Mas ele foi para onde? Para a prisão. A princípio ele perdeu aquele status que ele tinha alcançado. E ele foi parar na prisão. E aí eu volto a dizer, muitas pessoas entra ano e sai ano, estão afirmando a mesma coisa. Nada dá certo na minha vida. Porque sou eu mesmo. Para ciclano tudo vai bem. Mas será que agora é o momento exato de Deus trazer esse resultado esplêndido na tua vida? Você precisa perceber que Deus trabalha na nossa vida. Para tudo há um tempo determinado. Então, se José continuasse subindo naquele momento, os degraus ali, certamente ele não estaria preparado para o que estava por vir. E na nossa vida é o que acontece. Muitas vezes é necessário, talvez um desemprego na nossa vida, os problemas que nós enfrentamos, para que Deus continue trabalhando e moldando a nossa vida para experiências maiores. Até mesmo, posso dizer, usando esse exemplo aí, vamos colocar o exemplo profissional. A pessoa quer ser patrão, quer ser dono de um negócio próprio, mas não quer aprender com as situações da vida a lidar. Talvez ele precise ser o quê? Um empregado, um servo em uma empresa para aprender a administrar bem o negócio que ele vai ter. Porque do contrário, talvez ele consiga até abrir um negócio próprio e vai acontecer o quê? Ele vai quebrar, ele vai se dar mal, né? Então José na prisão, eu até esqueço que a coisa aqui é panorâmica, não dá para levar muito tempo aqui, né? Mas José na prisão é uma segunda etapa da vida dele. Houve a traição da mulher de Potifar, ele não errou e foi para a prisão. Apesar de fazer o que é certo, ele foi parar na prisão. O carcereiro deu as chaves da prisão para José. Por quê? Lá na prisão, mais uma vez, ele não reclama. Ele não fica murmurando. Ele não fica dizendo, tá vendo, eu procuro fazer tudo certinho, Senhor. E agora eu estou aqui na prisão. Ele não baixou a cabeça lá e caminhou para um estado depressivo, angustiante, de aflição. Mas não.
ele procurou agir com extrema fidelidade a Deus ali. Ele não procurou dizer, olha, Deus é injusto. Né? Ele não procurou levantar argumentações do tipo, será que Deus não vê o que cometeram contra mim? Quanta injustiça! Ele não aproveitou aquele momento para recordar lá atrás o que os irmãos fizeram com ele e agora o resultado de ele estar na cadeia, na prisão. Né? Não, ele não fez isso. Ele não procurou fazer o que a maioria das pessoas fazem, que procuram fazer o quê? Explicar aí os problemas que estão enfrentando, as injustiças, de acordo com o que observam na atitude de outras pessoas. Olha, esta frase ela é bem relevante. Muitos explicam o fracasso em razão da maldade alheia. Estou desempregado por causa do meu patrão. Estou desempregado por causa daquela pessoa que trabalha comigo. Estou fora do ministério da igreja por causa do ciclano. E aí até interessante, porque o Senhor é o dono da igreja. Cristo é que distribui os dons através do Espírito Santo. Mas muitos explicam o fracasso em razão da maldade alheia. José não fez isso. Né? José não ficou remoendo, mas ele se impôs pelo espírito de disciplina e trabalho. Está num momento difícil? Se coloque em posição de disciplina e trabalho. Talvez esteja desempregado, correndo risco, e você está preocupado. No lugar de você ficar muito preocupado com aquilo que talvez nem aconteça, vá aperfeiçoando o seu conhecimento, vá se dedicando. Eu já dei exemplos até a nível espiritual e ministerial. Faça alguma coisa, não espere alguém chamar você e lhe dar o ministério, mas olhe ao Senhor e comece a trabalhar. E você vai ver como Deus ele age, ele vai agir de maneira maravilhosa. Eu já disse aqui muitas vezes, vou até compartilhar depois lá no grupo de líderes também. Eu já tenho dito, assim como universidades seculares estão dando cursos gratuitos nesse momento, existem também cursos que podem enriquecer a nossa vida e o nosso conhecimento espiritual. Né? E aí até digo, para você que tem o dom de ensino e é chamado para ensinar, não fique parado. Eu falei, eu estou falando muito de curso, eu preciso fazer curso então. E eu comecei um curso na área da vida cristã, educação cristã. Um curso propício para aquele que ensina, para aquele que é professor ou para aquele que quer ensinar. Curso gratuito. Requisito, você deve fazer isso em 2 meses para obter o certificado em uma faculdade teológica de linha batista. Então, está aí diversas situações. Seja como José. José não ficou remoendo. Ele se impôs pelo espírito de disciplina e trabalho. Primeira fase, lançado no poço e vendido ao Egito. Ele persevera com esse espírito de disciplina e trabalho. Ele administra toda a propriedade de Potifar, mas através daquele pecado da mulher de Potifar, ele para na prisão. Mas na prisão ele continua com esse espírito de disciplina e trabalho. O que aconteceu lá? Leia a história. Ele ficou ali responsável. O carcereiro lhe deu a chave daquela prisão. E parou por aí a situação da prisão, a história da prisão? Não parou por aí. Olha o que aconteceu lá na prisão. Ele interpreta os sonhos. Havia na prisão um padeiro e um copeiro. Esses homens tiveram um sonho. E ele interpretou o sonho desses homens. Ou seja, o resultado da interpretação, de acordo com o que iria acontecer, e aconteceu de fato, é que o padeiro seria solto em 3 dias, mas seria enforcado. E quanto ao copeiro? Solto em 3 dias, porém haveria o quê? Um retorno à dignidade anterior. Mas nós encontramos aqui 2 profissões que eram muito importantes. Era diferente do contexto que nós pensamos hoje. Né? Mas era grande responsabilidade. Por exemplo, o copeiro ele tinha que provar da bebida do rei para ver se não havia contaminação. Eram posições importantes. Mas José interpretou esses sonhos. Não haveria essa oportunidade para José nesse momento, se ele não cresce na soberania de Deus e no poder de Deus, mas ele fez isso. Mas ele falou para aqueles homens, lembra-te de mim. Olha,
falou para o copeiro, quando você sair e retornar à tua posição, estiver na presença lá do rei, lembra-te de mim. O que acontece? A história que muitos já conhecem, o copeiro não lembrou de imediato dessa situação. E José continuou lá. Olha, mais um momento propício para José começar a reclamar e dizer, olha aí, Senhor, mais uma vez, primeiro fui vendido, fui lançado no poço, vendido como escravo pelos meus próprios irmãos. Depois que a coisa começa a dar certo, eu vou parar na prisão. Agora que eu estou na prisão, que houve uma melhora de condição para mim aqui, estou com as chaves da cadeia, interpretei o sonho, acontece exatamente o que foi dito, mas aquele homem, o copeiro, não lembrou de mim, Senhor. Nada disso. José ele continua com aquilo que nós mencionamos aqui anteriormente. Ele se impôs pelo espírito de disciplina e trabalho. É o que o Senhor espera de cada um de nós. A disciplina e o trabalho constante. Lembra que diz a palavra de Deus? Nós devemos também ser sempre abundantes, firmes, sempre constantes, firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Precisamos lembrar disso em tempo de crise, em tempo de dificuldade. Mas, o que temos mais aqui? Acontece que o copeiro não se lembra de imediato das palavras de José. Mas quando vem um problema sério e há um sonho em que ninguém consegue interpretar o que acontece, o copeiro se lembra de José. Porque o problema estava bem relacionado, era um sonho. E o rei desesperado querendo saber o significado e ninguém podia dar a interpretação. E é nesse momento que o copeiro se lembra de José. Está aí a soberania do Senhor. Havia um tempo ideal para que isso acontecesse. E o sonho lá das 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas grandes, 7 espigas xoxas, tinha o seu significado. O copeiro mor lembrou-se de José e ele traz a interpretação. Seriam 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. Era este o resultado. E ele traz essa interpretação para o faraó, e aí tem um problema, né, para o faraó resolver. Como é que eu vou resolver essa solução? Preciso de alguém que consiga administrar, porque vai vir um tempo de fome. E quem é esse homem escolhido? José é o homem escolhido. Os caminhos da providência só eram tortos na aparência. Olhando para a vida de José, os caminhos da providência eram tortos na aparência. E podemos afirmar na nossa vida também, quando se trata do caminho da providência de Deus na nossa vida, eles só podem ser tortos na nossa visão, naquilo que nós estamos olhando. Só pode ser torto aparentemente, mas na realidade, Deus guiara a José para a exaltação. Deus guiou toda essa história, todo esse percurso na vida dele para a exaltação de José. E é o que nós encontramos após José na prisão, nós encontramos agora sim o momento da exaltação de José, de acordo com a providência divina. Nós temos agora um conjunto de circunstâncias que contribuíram para fazer de José o homem mais inteligente. Lembra que eu falei? E é de fato, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Lembra que eu falei? Trabalho, estudo, vida, a família que você nasceu, o seu contexto de vida, as pessoas que você esteve perto. Por isso que nós devemos buscar pessoas que possam acrescentar algo na nossa vida e na nossa experiência. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que vive isolado, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Pare de se enclausurar em si mesmo e achar que você já sabe tudo. Nós precisamos de contato com pessoas. E de acordo com aquilo que Deus tem para a nossa vida, vamos dizer, seja a sua vida profissional, busque os profissionais que tenham conhecimento. Todos os anos costuma-se ter aí até algumas conferências que envolvem empresários, vem aí palestrantes americanos e envolve âmbito de igrejas batistas ali que abrem a sua porta para essas palestras.
E lá estão, muitas vezes, até estadistas ali, participando da palestra, para enriquecer, mas o muito importante é que sempre está a palavra de Deus presente, a maneira como você pode ser bênção através do seu trabalho. Então, caminhe com profissionais cristãos. Eu acho algo maravilhoso. No âmbito da igreja local, devemos caminhar juntos na nossa igreja. A Bíblia diz, em Hebreus 10, não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de muitos, antes admoestando uns aos outros. Agora, além disso também, há um grupo de salvos que nós precisamos também nos relacionar. Pessoas que estão aí, talvez com o mesmo perfil que nós, fazendo a mesma coisa que nós fazemos, e nós precisamos caminhar juntos para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Mas após tanta luta, após um momento tão difícil na vida de José, chega o momento da exaltação. Por quê? Porque José, de fato, agora estava pronto. Um conjunto de circunstâncias contribuíram para fazer de José o homem mais influente. E aí eu devo dizer mais uma vez, você só pode chegar a esse ponto quando você reconhece o poder de Deus na sua vida, a ação de Deus, a providência divina. E quando você se permite ser trabalhado pelo Senhor no meio das adversidades e no meio das dificuldades. Eu estava ouvindo um testemunho maravilhoso, uma parte que eu não conhecia ali da situação do Jairinho. Jairinho foi um servo de Deus, músico, que trabalhou quando Paulo César, do Grupo Logos, chegou no seminário Palavra da Vida, ele foi recebido pelo Jairinho. E tiveram ali vários trabalhos evangelísticos juntos. E um dia Jairinho, ele sentiu que o chamado era para ir para Portugal. E ele foi enviado pela igreja dele para Portugal. Passou algum tempo, ele estava de volta e o Paulo César ficou sabendo disso. O pastor Paulo César ficou sabendo e disse que foi visitá-lo no apartamento dele. O apartamento estava vazio e ele estava sentado lá naquele apartamento, estava triste, abatido, e o Paulo perguntou para ele, e aí, o que aconteceu? Ele falou, Paulo, eu fui para Portugal, tinha um projeto, eu fui enviado pela minha igreja, como é que eu vou voltar agora? Como é que eu vou voltar e dizer para eles? Com que cara eu vou olhar e dizer, olha, não é isso, não deu certo. E aí o Paulo, com palavras sábias, o pastor Paulo falou, olha, na vida só pode ser duas coisas, só pode acontecer duas coisas. Uma, Deus está errado. A segunda, você está errado. Nós estamos errados. Então, a coisa é simples. Vai lá, levanta e diz, não era nada disso. E aí, conversando os dois ali, Paulo perguntou, mas o que você foi fazer em Portugal? E ele falou que ele tinha uma visão ministerial de fazer um trabalho com música lá em Portugal. Acrescentar, contribuir. Mas as coisas não deram certo. E foi ali, naquele momento, que Paulo César falou para ele, mas vem cá, mas o Brasil está precisando disso. Você tinha que voltar. Olha, o Brasil precisa disso. E o resultado final é que o Jairinho falou, mas você toparia fazer um trabalho desse aqui? Claro! E aí eles começaram o projeto Grupo Elo, que na época se tornou até uma empresa, vendia partituras cifradas, produziam aí as gravações, até que veio o falecimento de Jairinho, mas aí é uma outra história. Mas esse ponto da história reflete isso, é entender que um conjunto de circunstâncias contribui sempre para fazermos aquilo que Deus espera que nós venhamos a fazer. E na vida de José, um conjunto de circunstâncias contribuíram para fazer de José o homem mais influente. Que coisa maravilhosa, que coisa preciosa. E a nossa hora vai avançando. Então, indo aqui para a nossa conclusão, como nós sempre fazemos o panorama, e eu tenho destacado aqui essa maneira, a providência divina sobre a nossa vida, olhando para a providência divina na vida de José, vamos ler alguns versículos aqui. Gênesis 45, versículo 5, é o primeiro versículo aqui que eu quero ler. Olha o que está aqui na palavra de Deus. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós.
porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Veja, a história é conhecida, não é? Se não é, leia, volto a dizer, os textos bíblicos. São capítulos longos e não há como ler aqui. E olhando, José faz até uma experiência importante para a vida dos irmãos dele, para o crescimento da vida dos irmãos deles, para os irmãos dele refletirem aquilo que eles fizeram também e ter um crescimento. Mas agora que eles estão amedrontados diante do reconhecimento que ali estava o irmão, que eles venderam e que pensaram até em matar, eles falaram, agora ele é poderoso, ele vai poder matar a gente, ele pode dar uma ordem aqui, ele vai fazer de nós escravos. Olha um homem que reconhece a providência divina na vida dele. No momento como esse, ele não se preocupa em vingar, em promover a vingança, mas ele diz, olha, Deus me trouxe para cá. Isso foi uma providência divina. Não fique preocupado, porque isto foi a mão de Deus. Porque olha o que está acontecendo, a coisa vai piorar. E é por isso que Deus permitiu. Deus permitiu, Deus usou a vida de vocês. Providência divina. Olhe Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50, versículos 19 e 20. Diz aqui, respondeu-lhes José, não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, instastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Olha só, quando Jacó morre, quando Israel morre, os irmãos voltam a ter aquela preocupação. E agora? As marcas do passado, muitas vezes, ficam lá na mente. Não há como nós apagarmos, deletarmos as experiências da nossa vida. Isso aconteceu na vida dos irmãos de José. E cada situação vinha na memória aquela ação. Então, meus irmãos, eu já afirmei isso muitas vezes. A Bíblia fala do perdão, e o perdão que Deus nos dá, e o perdão que nós devemos conceder. O perdão não significa deletar da memória. Ah, Deus perdoou meu pecado, agora nunca mais vou me lembrar. Não, nós temos uma mente. Agora, nós não podemos ficar preso, digamos lá, você confessou seu pecado de coração. E de acordo com 1 João 9, né, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda a injustiça. E aí você começa a se lembrar do pecado. E começa a dizer, ele não me perdoou. E aí você começa a relacionar um problema que você está enfrentando hoje com aquela situação lá atrás. E de repente tem nada a ver. Se você olhar a nível de providência, de repente Deus está trabalhando na tua vida. Então você precisa compreender aquilo que você confessou de coração, Deus perdoou. Então você não deve ficar ali remoendo aquelas histórias. E a mesma situação em relação com outra pessoa, com o seu próximo. Nunca você vai deletar da tua memória, nunca aqui você vai deletar da tua memória aquilo que você sofreu. Porém, você pode ter o esquecimento emocional. Esquecimento emocional é o quê? Aquela situação não vai permitir que o ódio sobressaia no seu coração, que a ira, a cólera. Dá para entender agora? Porque é difícil às vezes, talvez para você perdoar, para você esperar em Deus, porque sempre você quer reagir. Olha lá, se você permanecer assim, você vai perder a bênção que José teve de chegar ao ponto da exaltação. Deus, ele quer fazer algo através da sua vida. Eu já tenho dito isso, mesmo que não seja a nível de um ministério integral, você tem um ministério integral a nível de vida espiritual, de vida cristã. Então Deus, ele quer fazer algo através da sua vida. Será que você está permitindo? Enxergue a providência divina. Isso é muito importante. Então, sobre esta exatidão da providência divina, nós podemos afirmar ainda que a experiência na Palestina, olha, a experiência de José na Palestina, a experiência de José na viagem, a experiência de José na casa de um homem influente, a experiência na prisão, olha, tudo isso contribuiu para ele, né? E também o ajudou a conhecer o Egito por dentro e por fora. Tudo isso contribuiu
para o ministério eficiente dele, para a vida. E lembra, quando Deus chamou Abraão para o quê mesmo? Falou que ia formar um povo. Na aula dos patriarcas nós falamos, Deus formou uma família. Olha, ele falou que ia fazer uma família, mas o resultado dessa família era formar o quê? Um povo. E essa descida ao Egito, dentro da providência divina, ela foi especial e muito importante, né? Porque nós olhamos aqui para as passagens bíblicas e compreendemos que eles receberam a melhor porção de terra. Se vocês lerem, meus irmãos, lá em Gênesis, vocês vão ver Gênesis 47. Eu vou ler aqui Gênesis 47, versículo de número 22. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou para ele, pois os sacerdotes tinham porção do faraó, e eles comiam a sua porção que faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para o faraó. Aí tendes sementes, semeai na terra, né? Delas colhereis. Então, através da administração dele, ele sabiamente conseguiu comprar propriedades e terras. E quando os irmãos voltam com seus filhos e seu pai, Deus separa para eles a melhor terra. Separa a terra de Gósen, como está colocado aqui. A melhor porção do Egito. E ali eles puderam cultivar, eles puderam permanecer juntos, mantendo a cultura. E ali no relacionamento entre eles, formando o povo. Aquela família forma agora o quê? Uma nação, um povo, da qual, na promessa do Senhor Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Ou seja, separados assim, não perderam a sua cultura. Então, apenas alguns textos aqui, rapidamente para a nossa conclusão. Os caminhos da providência. Gênesis 41, 38, diz o seguinte: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Interessante, o Faraó, um homem incrédulo, viu o Espírito de Deus nas ações de José e o colocou em uma posição importante. Quando ele estava na Congregação Batista Bíblica, na nosso trabalho lá em São Luís, nós fomos abençoados uma época com alguns bazares, com algumas feiras, através de uma igreja, a igreja em Bugaçu. Havia um irmão que trabalhava em uma empresa de artes. E ele conseguiu muitas coisas, doações do dono da empresa para aquela igreja. E nós acabamos sendo abençoados com isso também. E eram materiais de qualidade que o proprietário destinava, porque sabia que era uma ação positiva. Era um homem que ainda não tinha a sua confiança em Cristo Jesus, mas reconhecia essa importância. Então veja, Deus ele pode usar a sua vida para alcançar almas perdidas, e ele pode usar até o incrédulo para que você possa progredir aonde está a planta dos seus pés. Então Gênesis 41, 38, Faraó reconheceu essa providência divina. Ele falou: será que algum homem que haja esse Espírito de Deus sobre ele? Gênesis 43, 13 e 14 diz: levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixes vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Então, aqui é um ponto onde José exige que trouxesse o irmão mais novo. Eles sabiam do apreço que, de fato, Jacó tinha. Mas Jacó, nesse ponto, diz: então, tudo bem, vai. Jacó já tinha compreendido que era o único meio de ter alimento para toda a família e ter o sustento naquele período de fome. Mas, acima de tudo, Jacó, ele reconhecia e lembrava das promessas do Senhor, de fazer um povo, de fazer uma nação. Havia necessidade dos filhos para essa continuidade. Então, aqui mesmo está delineado o caminho da providência. 46:3 diz:
Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. A promessa de Deus sempre presente na vida do servo de Deus. Deus ele sempre se revela pela palavra dele. Hoje nós temos a Bíblia. Não fica ansioso. Eu preciso sonhar. Eu sonhei. Fulano sonhou. Você tem a Bíblia, a revelação de Deus completa. Leia esta palavra. E aqui nós vemos a palavra de Deus indo a Abraão, indo a Jacó: não temas descer, porque eu vou preservar. O que dizia a providência de Deus aqui? A providência divina apontava para isso. A fome vinha para que o povo não morresse. Deus enviou José antecipadamente, colocou numa posição importante para preservar nesse período de fome o seu povo. Para que esta família se tornasse um povo, uma nação. Para que essa família crescesse. Se eles descessem para lá, sem ter José lá, se tornariam de fato escravos. Seria uma situação triste e danosa para o povo. E por fim, 48:15, capítulo 48, versículo 15 diz: E não obstante ser Manassés o primogênito, versículo 15, Gênesis 48:15, e abençoou a José dizendo: Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até estes dias. O anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Que nós encontramos aqui a bênção de Jacó sobre os filhos. E essa bênção que foi proferida aos patriarcas e pelos patriarcas, Abraão e Isaque, e agora por Jacó. Falando sobre o Deus que iria abençoar e multiplicar grandemente esse povo sobre a terra. Caminhos da providência. É muito interessante relacionar esses caminhos da providência com o caminho do Senhor sobre as nossas vidas. Qual é o caminho da providência do Senhor sobre a sua vida? Você está enxergando a mão de Deus? A maldade que fizeram para você, os problemas que vieram sobre a sua vida, fizeram com que você tirasse os olhos do Senhor? Ou você de fato está se aproximando mais do Senhor? Que palavra maravilhosa! Cena marcante para mim na história de José é aquela que ele se revela aos seus irmãos quem é ele. E ele chora de maneira que até mesmo com as portas fechadas, do outro lado as pessoas estão vendo. Mas é interessante que nós percebemos que as pessoas ali, os estrangeiros, gostavam de José. E esse primeiro faraó que conhecia José proporcionou essa oportunidade para que o povo, a família dele, tivesse a melhor terra, estivesse ali na melhor porção. O problema vai vir para eles quando se levanta um homem que não conhecia José e não conhecia de fato o Deus que estava sobre a vida de José. Então, meus irmãos, nesse tempo aí de pandemia e quarentena, lembre-se disso: o mais importante de tudo é reconhecermos a providência divina, o cuidado de Deus. E eu vou concluir aqui. Eu estava lendo aí algo que o pastor Lisânias escreveu, estávamos orando pela saúde dele, temos que orar ainda. Pastor Lisânias, da Batista do Morumbi, contraiu a Covid, estava internado, e ele escreveu algo que está na rede social dele, da igreja dele também, a Batista do Morumbi, a igreja do Senhor, a igreja que ele pastoreia, e ele falou da experiência dele. Com aquela idade no quarto, e ele falou que quando ele foi, falou: pode ser que eu não saia mais daqui, pode ser que eu não volte para minha família, nem para minha igreja. E ele falou que lá internado houve um dia que um jovem do quarto do lado foi para a UTI. E de novo ele falou: pode ser eu. Mas veja, ele está em casa, Deus está cuidando, preservando, porque o nosso Deus é um Deus soberano. Então não importa a idade, os anos que temos, a importância está na confiança da providência divina sobre as nossas vidas. Amém? Então eu só posso concluir esta aula de hoje com aquelas palavras bíblicas do Salmo que diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus.
essa graça que foi com Abraão, Isaac, Jacó, José e com este povo. Então nós estamos aqui terminando, veja que coisa maravilhosa, esse estudo no livro de Gênesis, esse panorama. Quer ser mais enriquecido? Leia esses capítulos. Aproveite essa semana para ler o livro de Gênesis. Divida aí os capítulos e você certamente vai conseguir concluir com êxito. Então nós terminamos aqui essa primeira estudo panorâmico, esse primeiro estudo panorâmico de Gênesis. Na próxima aula nós vamos tratar, permitindo o Senhor, na lição 4, sobre esse período de transição de Gênesis para Êxodo. Tá bom? Próxima aula, próximo domingo. E lembrando, uma coisa primordial a ser lembrada: Deus prometeu que ia formar uma família, formou, mas Ele prometeu também formar uma nação. E através dessa providência, é o que nós veremos, é o que aconteceu através dessa providência realizada através da vida de José. Que Deus nos abençoe e que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas. Amém? Eu vou encerrar a nossa EBD com uma palavra de oração, louvando a Deus por este momento, lembrando a vida de cada irmão que participou conosco aqui, fielmente, nesse estudo bíblico, que você possa ter retido o principal para a sua vida e que esta aula de providência na vida de José seja relevante para as nossas vidas, que nos aproximemos mais do Senhor. Isso é muito importante. E numa época como essa que nós estamos vivendo, nada melhor do que confiar na providência divina. Amém? Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez exaltamos o Teu nome. Como é maravilhoso, ó Pai. Apenas uma síntese, apenas um panorama da história de José. Quantas coisas nós podemos aprender. Mas também aprendemos aqui o principal, que é delineado em toda a história da vida de José, a Tua providência, Senhor. E sabemos, ó Pai, que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Tem um propósito para a minha vida, para a vida de cada irmão. Senhor, nos ajude a compreender esse propósito. Nos ajude a confiar na Tua providência, mesmo quando as coisas estão caminhando bem e de repente parece que tudo foi por água abaixo. Para nós é difícil compreender, mas nós sabemos que olhando para o Senhor, que é um Deus soberano e que tem um controle da nossa vida, isso certamente se tornará mais fácil. Pai, ajude aqueles que estão passando por esse momento da dificuldade, assim como José, estão passando por aquele momento do poço, da prisão, ou de estar até mesmo lá no palácio, mas ainda não no lugar esperado, talvez, mas que possam confiar na Tua graça e descobrir o que o Senhor deseja realizar através da vida deles. Nos abençoe neste domingo, nos dê um domingo abençoado na graça do nosso Senhor. E rogamos que seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, pois se a Sua graça não estiver sobre a nossa vida, nada seremos. Perderemos a esperança e não seremos aquilo que o Senhor espera de nós. Abençoe o Teu povo, nos abençoe neste domingo, nos proteja e que tenhamos um culto abençoado logo mais. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvo a Deus mais uma vez pela vida de cada irmão. Olha aí os irmãos, a irmã Roseli, Noemi, a irmã Mércia, a irmã Carol, a irmã Alessandra está por aqui, Francisca Borges, irmãos que constantemente são conosco, a Sara, olha que bem, a irmã Fátima, continuamos orando pela irmã Fátima, estamos felizes aí com resultados aí na vida da irmã. Irmão André Manuel, olha aí, tive a honra de conhecê-lo lá no seminário, está à frente de um trabalho também, que Deus abençoe aí no trabalho. Irmão Estevão, não dá para falar o nome de todos, né? Mas a irmã Valci assistindo, a irmã Ivani, abraço aí para o esposo também, irmão Manuel Lourenço aí conosco, irmã Lourdes sem comentários, está em todas, essa irmã é incansável, essa irmã certamente descansa na providência divina. Irmã Eliette, irmã Maria Conceição, já que eu não posso vê-los, só os irmãos me veem, deixa eu ver pelo menos os nomes aqui, né? Então que Deus abençoe a vida dos irmãos, amém? Então que tenham um ótimo domingo, na graça do Senhor, e certamente estaremos logo mais permitindo o Senhor para
aprendemos mais da palavra de Deus. Deus abençoe, ótimo domingo, ótimo almoço e que todos vivam debaixo da graça do Senhor nosso Deus.